Gostaria de lembrar com vocês agora as sevianas de um triângulo. O que são as sevianas? São segmentos que saem de um vértice e vão até o outro lado, o oposto, o segmento do lado oposto àquele vértice. E eles vão gerar pontos notáveis nos triângulos, muito conhecidos e muito utilizados. Por exemplo, quando você pega um triângulo qualquer e você achou um ângulo e você traça a bissetriz. O que é a bissetriz? Aquele segmento que divide este ângulo ao meio. Então, tracei a bissetriz aqui, ó. Então, esse ângulo é igual a esse. Aí eu faço isso para todos os outros ângulos. Venho aqui, traço então a bissetriz, que é aquele segmento que divide um ângulo ao meio. E por último aqui, esse ponto de encontro das bissetrizes, tá? É chamado de baricentro, ok? O encontro das bissetrizes, é o incentro. O incentro, vamos marcar aqui o I. Como o nome já fala, ele é o ponto do centro de uma circunferência inscrita. Então, esse ponto, ele gera aqui uma circunferência inscrita. Claro, como eu não usei instrumentos geométricos, não vai ficar exatamente onde deveria, porque essa circunferência vai encostar em todos os lados do triângulo, tendo como centro esse incentro, o ponto de encontro das bissetrizes. Quando você pega, então vamos lá, vou marcar isso, né? Incentro se relaciona com as bissetrizes. Quando você faz as medianas, o que é mediana? Quando eu pego o vértice e ligo ao ponto médio. O que é o ponto médio? Que divide ao meio o lado oposto. Então, isso aqui é uma mediana. Aí eu faço isso com todos os outros lados. Esse aqui é o ponto médio. Vou chamar de M. Aqui vamos supor que é o ponto médio N. E aqui o ponto médio O. Então, o encontro também das medianas gera um ponto notável também, que é chamado de baricentro. Aqui sim é baricentro, ou o famoso G, tá? Então, G, baricentro, ligado com as medianas. Por que G é famoso? Porque ele é o ponto que dá equilíbrio. Esqueci agora o nome. É o ponto do meio que dá equilíbrio. Se você pegasse esse triângulo, recortasse no papelão, no papel, quisesse que ele ficasse, pendurasse ele, quisesse que ele ficasse plano assim, né, sem pender de um lado para o outro, é nesse ponto que você tem que grudar o barbante, o fio, para que esse triângulo ficasse, né, de forma plana, assim, né, nem pendendo para um lado nem para o outro. É o ponto de equilíbrio, né, é o ponto G, que é o baricentro. Outro ponto bastante comum é quando você pega o ponto, o vértice, e traça a perpendicular dele aqui. Perpendicular forma ângulo de 90. E faz isso com todos os lados. Pega esse ponto e traça a perpendicular. Pega esse ponto e traça a perpendicular. Esse ponto de encontro aqui, esses segmentos são as alturas, tá? E o ponto que ele gerou é o ortocentro. Vamos chamar de O. Ok? Tá? E por último, não é seviana, mas gera um ponto notável também, que são as mediatrizes. Mediana, você também usa o ponto médio, só que liga ao vértice oposto. Na mediatriz, você acha o ponto médio também e faz a perpendicular.
você acha o ponto médio e traça a perpendicular. Você acha o ponto médio e traça a perpendicular. Ficou muito ok, não? Gerou um outro ponto também, chamado de circuncentro. O circuncentro, o nome já fala, gera uma circunferência circunscrita. Então, se você gerasse aqui uma circunferência, ele seria o ponto central de uma circunferência circunscrita a esse triângulo, tá bem? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar da apótema de um triângulo equilátero. O que é apótema? A definição de apótema é a distância do centro até o lado. Que centro e que lado? Dado um triângulo, por exemplo, ele chama de equilátero. A apótema, então, seria o centro, porque aqui seria o centro de uma circunferência, ligado ao lado deste triângulo. Então, isso aqui é chamado de apótema. E vem com o númerozinho 3 para dizer que é a apótema de um triângulo, tá bom? Então, a apótema é essa medida. Se eu estou falando de triângulo equilátero, eu sei quanto mede isso, né? Porque isso aqui nada mais é que a altura, a bissetriz, a mediana, a mediatriz. No triângulo equilátero, aqueles 4 pontos notáveis se encontram no mesmo ponto. Então, esse ponto aqui do centro é o mesmo para aqueles 3. Ele é o incentro, o circuncentro, o ortocentro e o baricentro, né? No triângulo equilátero. Então, eu sei quanto mede isso aqui. E o ponto do baricentro, ele divide o segmento em 2/3. 2/1. Tenho 2 aqui para 1 aqui, ou seja, esse pedaço é o dobro desse pedaço. Então, vamos entender? Você pega o triângulo equilátero. Traça a altura dele. Esse é o ponto incentro, baricentro, ortocentro, todos eles. O baricentro, uma das propriedades do baricentro é dividir esse segmento em 3 partes, ficando 2/1. Então, se eu dividir isso em 3 partes, 2 ficam de um lado e uma ficando para o outro. Então, se nós vimos isso, que a altura de um triângulo equilátero é sempre dada por L raiz de 3 sobre 2, lembra? Mas, se eu quero descobrir a apótema, e a apótema pertence a essa altura, só que ela é 1/3 disso, então você vem aqui, divide isso por 3. E usando... Vamos levar para cá? Então, você sabe que a apótema de um triângulo vai ser a altura de um triângulo equilátero dividido em 3 partes. Aplicando aqui a divisão de frações, ou barriguinha, barrigão, ou multiplica pelo inverso da segunda, que a gente vai ter L raiz de 3 sobre 6. Então, a apótema de um triângulo equilátero é o seu lado raiz de 3 sobre 6. Bem?